E não. Jesus Cristo não andou fazendo profetadas para ninguém, não. Nem Jesus Cristo e nem os apóstolos fizeram profetadas para ir para cá para ninguém, não. Fizeram teatro nenhum para ninguém, não. Temos que ser imitador de Cristo, primeiramente dos apóstolos. Porque o profeta Mirim está sendo imitador é dos homens, e não de Cristo. Né? Nada disfarçada. Dá uma olhada disfarçada. Esse crente é do PT. Pra você esse crente do PT, calma, pentecostal. Vê se é pentecostal. Vê se ele é pentecostal. Se ele não for pentecostal, faz o L da libertação pra ele. Faz... Aqui, irmão, pelo amor de Deus, que vergonha desses podcast, né? Podcast. Esse moreno aqui, o moreno do podcast, esses dois aí, dois que não tem nada com Deus, são duas pessoas que querem glória, honra, ibope. Esses dois aqui, entrevista, né? Pelo amor de Deus, irmão. Aí fizeram esse podcast aí, só para ter engajamento, tudo brincando com coisa séria. Esses aqui, ó, né? Esse daqui brincando com as coisas sérias de Deus. Fez um maior barraco ali, mas foi tudo brincadeira, só para ganhar ibope, fazer, pelo amor de Deus. Esse outro aqui, ó. Certo, mas quando você não tem a sua identidade. Deixa eu ver aqui. Identidade ainda. Não. Está se espelhando no Marcinho. Ele acabou de falar que ele tem a própria identidade. Esse outro aqui, irmão, esse outro aqui, pentecostal, é só o sangue de Cristo que tem poder. Esse daqui, pentecostal, defende os falsos profetas. Esse daqui, ó, defende os falsos profetas. Esse aqui é do sistema, pelo amor de Deus. O povo não se acorda, pelo amor de Deus. Tudo brincando, irmão. Tudo brincando com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, tá? Vamos aqui para mais, ó. Vou lhe mostrar aqui, ó. Né? O circo de Miguel, as palhaçadas aí. Ó, os homens que Miguel se inspirou. Porque eu vejo o pastor falso pastor Trovão, ele tem um dom da palavra. Não, não tem o dom da palavra de Deus, não. O que o Miguel tem é o dom dos homens, da palavra dos homens. Porque o falso pastor Eliseu Rodrigues, ele tem a estratégia de pregar. Tem uma grande estratégia como você pregar. Irmão, não aprenda nada da teologia. Como você ter estratégia, como pregar, como você ganhar as pessoas. Não. O dom da palavra vem de Deus. O dom da palavra vem de Deus. Não está na escola de homens, não. Porque as escolas dos homens aí fora, que é desses pastores, Eliseu Rodrigues, esses pastores do comércio, que cobra para lhe ensinar, são homens do comércio. Tudo vem dessa prática da Igreja Universal. Aí você tem que pagar para aprender a palavra de Deus desses falsos pastores que eu estou falando para você. Todos que cobram dinheiro para ensinar os seus cursos online, esses aí Deus não enviou, não. Deus não enviou esses aí, não. O apóstolo Paulo, ele ensinou todos os mistérios para as pessoas, para a nação. Paulo revelou os mistérios para as nações, sem cobrar nada. Pelo amor de Deus, irmão. O que eu aprendi, irmão, vem direto de Deus. Aqui, ó. A Bíblia Sagrada. O que eu aprendi foi o que veio direto de Deus. Os mistérios ocultos
que foram revelados aos apóstolos. O que eu aprendi de Deus foi de graça. E eu vou ensinar os mistérios de Deus, da Bíblia Sagrada, de graça, sem cobrar nada para ninguém. Tá bom? Olha só esse vídeo aqui. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem martírio. Esses aqui são os profetas que faz seu circo, né? Os profetas da palhaçada, para extorquir a fé das pessoas, fazendo suas palhaçadas aí, certo? E depois que Deus fizer essa, Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo Tá vendo aí? Aí eles dão um gritozinho para atrair a atenção das pessoas, como ensinou Edir Macedo. Então, o dom de Miguel é dos homens, não tem dom de Deus, coisa nenhuma. Bom, amados irmãos, você vai me acompanhar o segundo vídeo, tá? Que eu tenho muitos vídeos aqui para mostrar para você sobre o Miguel, né? E sobre o Gideão, sobre o Marco Feliciano, arrecadando muito dinheiro ali. Até moto estavam dando nesse Gideão. A mesma prática da Igreja Universal. Tá bom? Então não perca. Então é isso aí, amados irmãos. São imitadores de homem para homem. São imitando homem para homem. De homem para homem. O que o profeta Mirim aprendeu foi dos homens. A prática de você saber como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro. Aí você tem que fazer cambalhota, você tem que brigar com o demônio, você tem que revelar sobre macumba, sabe? Revelar sobre macumba. É que lançaram a macumba para você, cococó. Você tem que, sabe, fazer o seu teatro, como Miguel estava fazendo. Irmãos, o próprio Deus é quem elege a pessoa como profeta, como pastor, como apóstolo, como presbítero, como missionários, como obreiro. É o próprio Deus quem dá o dom da palavra. Não é você ir para a escola de profetas e sair de lá profeta, não. Não existe isso de você ir para a escola do profeta, de homens, e você sair profeta de lá, não. É o próprio Deus que já elege a pessoa. O próprio Deus já elege a pessoa como profeta, daí você vai para a escola dos profetas, né? Para se reunir com os profetas lá e aprender lá, porque os profetas, eles vão passar a palavra de Deus, né? Mas só que ele já é ungido por Deus como profeta. E hoje, você tem as escolas dos profetas, as escolas de pastores. Aí sai de lá pastores dos homens, pastores ungidos pelos homens e não por Deus. Então, todos esses que vieram da teologia, são do comércio, eles cobram para pregar para vocês. E a desculpa dele é essa. É que eu paguei para estudar. É que eu paguei para estudar, sei o que, cococó. E quem mandou ele pagar para estudar? Quem mandou ele pagar para estudar? Por acaso os discípulos, os profetas, os apóstolos pagaram para estudar? Falso pastor Eliseu Rodrigues e outros aí. Hein? Os profetas, os pastores aprenderam de graça. Foi Deus quem deu a palavra. E essa palavra que Deus deu para os apóstolos está em nossas mãos. Se nós quisermos o dom de Deus, nós temos que procurar a palavra de Deus. A palavra é o dom de Deus. Temos que procurar a palavra de Deus, daí Deus lhe dá o dom da palavra. E Deus vai lhe dar o dom, realmente, o que você vai ser.
se é profeta, se é apóstolo, se é presbítero e assim vai. Aí então Deus, ele usa o pastor para lhe ungir, né? Como pastor e assim vai. É o próprio Deus, irmão, que elege você. Não é você ir para a escola de teologia e ser elegido pelos homens, não. Porque todos eles, da teologia, eles cobram as pessoas para ensinar. Vocês estão entendendo? E isso é proibido pela Bíblia e ponto final. E o Eliseu Rodrigues, ele é um falso pastor. Talvez ele começou do começo bem, mas por causa da ganância, o pastor Eliseu Rodrigues se corrompeu. Ele viola a própria lei de Deus, dizendo que o cristão pode matar um ladrão, pode matar pessoa. Pelo amor de Deus, irmão. Onde está a cabeça dessas pessoas para seguir esse falso pastor Eliseu Rodrigues? Pelo amor de Deus. Homens que violam o mandamento de Jesus, que é para nós não matar ninguém. Está terrível, irmão. Está terrível, né? Essas sinagogas de Satanás. É momento do despertar. É momento do despertar do povo de Deus. Se acordar para essa sinagoga de Satanás. O avivamento do povo de Deus são aqueles que vão se acordar para essa sinagoga de Satanás, que foram enganados por muito tempo. Tem outros que vão se apostatar e vai ser contra nós, dizendo que a gente é um sistema. Então existem os apóstatas da fé, são os desigrejados, que vai ser contra nós que frequentamos locais, frequentamos, né, templo. Esses são os apóstatas da fé, tá certo? Agora, não vou aqui julgar todos que saíram, que são desigrejados e não é de Deus. Eu não vou julgar todos não, tá? Porque existem aqueles que estão saindo realmente das sinagogas de Satanás. Porque é o próprio Deus quem manda. Saia dela, povo meu. Tá certo? Então, existem os dois tipos de desigrejados. Os desigrejados apóstatas da fé, que se apostatou, e é contra os que frequentam os locais, os que frequentam templo. Ele chama de religioso. Esses são os apóstatas da fé. Tá? Não siga e não apoie, né? Quer dizer, não apoie esses apóstatas da fé, não. Não se ajunte a esses hereges, não, ok? Bom, eu quero aqui, eu vou deixar para falar no segundo vídeo, tá? Vou deixar para falar, eu vou até falar aqui, vamos lá. Olha só aqui. Vamos aqui, deixa eu ver. Vamos aqui, né? Agora vamos aqui ensinar para o Vagnão. Olha só. Olha só aqui. Nós vamos aqui em 1 Samuel. Vamos aqui em 1 Samuel, olha só, tá? Vamos aqui em 1 Samuel. Veja só, ok? Já achei aqui, ó. Vamos aqui para 1 Samuel 2, versículo 18, tá certo? Eu já ouvi pessoas falarem que Samuel não era profeta, que Samuel era sacerdote. Irmão, nós temos que ler a Bíblia Sagrada para não cair nesse engano, tá? Nesse engano, ok? Vamos lá. 1 Samuel 2, versículo 18, diz assim, ó. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe. Deixa eu passar aqui para o coisa aqui, peraí. Eu estou no segundo, né? Estava no segundo. Estava em 2 Samuel. Vamos lá, aqui, ó. Né?
Eu tava em 2 Samuel. É aqui, irmão, né? 1 Samuel, primeira Samuel 2, versículo 18, diz assim. O versículo 18 aí. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, tá? Então Samuel, ele ainda era menino, era jovem. Ele era jovem assim como o profeta Mirim. Então Samuel, ele era jovem e ele já estava ministrando no altar. Já estava ensinando, profetizando a palavra de Deus no altar, certo? Então, para você ver aqui que um jovem, ele pode sim, né, pregar, administrar a palavra de Deus, ok? Vamos lá, né? E vem aqui. Deixa eu ver aqui. O 18, né? Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, né? Então Samuel estava vestido com a estola sacerdotal. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, né? Então a mãe de Samuel fazia uma túnica pequena, porque Samuel, ele era uma criança, né? Um jovem menino, mas ele já estava como criança, né? Menino, jovem, como o profeta Mirim, já administrando, né? No altar a palavra de Deus, tá? Vamos lá. Pequena de ano em ano, ele trazia quando seu marido subia a oferecer sacrifício tal. Vem. Deixa eu ver aqui. Aí vem aqui o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então, os filhos de Eli, o sacerdote, os filhos de Eli, praticamente eu acho que era jovem, né? Crianças ainda, jovens, que estavam ali no sacerdotal. Eles, deixa eu ver aqui, eles se deitavam com as mulheres dali, as irmãs. Esses filhos de Eli, eles se deitavam se prostituíam, né? Se deitavam com as mulheres de Deus, as servas de Deus. Como hoje existe, né? Esses pastores, esses sacerdotes, vários deles, que se prostituem com as irmãs, traindo suas mulheres com as irmãzinhas na igreja, ok? Então, isso aqui acontecia. Vamos lá. E disse-lhe, por que fazem tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mal procedimento. Não, filhos meu, porque não é boa a fama está que ouço está fazendo transgredir o povo do Senhor. Tá certo, amado irmão? Então, o sacerdote Eli, ele começou a repreender seus filhos, que o que eles faziam era um grande mal contra o povo de Deus. Tá certo? Era isso que o pai de Miguel devia fazer. Repreender o Miguel para ele não fazer isto que ele estava fazendo. Vocês estão prestando atenção? Era isso que o pai de Miguel devia fazer, repreender o filho. Mas, o dinheiro fala mais alto, né? Vamos lá. Não, filho meu, porque não é boa a fama que está aqui ouço, né? Então, a fama de Miguel, o mal que ele estava praticando, das suas palhaçadas de circo e extorquindo, pedindo dinheiro às pessoas. O mal, a fama de Miguel estava no mundo inteiro, ok? E o povo viu que isto não está certo, o que o Miguel estava fazendo. Vamos lá. O versículo 25, né? Pecando o homem contra o próximo, né?
Deus lhe será o árbitro, pecando, porém, contra o Senhor, que intercederá por ele. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, os filhos de Eli não quiseram ouvir o seu pai, certo? Assim como Miguel não quis ouvir aqueles que aconselhavam. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Aí vem aqui, ó. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a história sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisas aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjar, que ordenei que me fizeste na minha morada. E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim? Vocês estão entendendo, irmão? Então Deus, o profeta de Deus começa a repreender o sacerdote Eli. Por que honra mais teu filho mais do que a Deus? E é exatamente o que estava acontecendo. Os pais de Miguel não repreendiam o próprio Miguel. Não pararam o Miguel com essas palhaçadas, com esse mal que ele vinha praticando, engano. Vocês estão entendendo? Então os pais de Miguel e os pastores, as igrejas, sinagoga, amava mais o Miguel, honrava mais o Miguel do que o próprio Deus. Pegaram a visão? Exatamente. Então tem mãe que ama mais o filho do que o próprio Deus. Não repreende o filho, não para ao filho, deixando que seu filho viaje sozinho para outros países para pregar o evangelho. Que tipo de pai e servo de Deus são? Que tipo de pai são esses que deixam o filho viajar, às vezes, sozinho para outro canto? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Tá bom? Então, esses pastores, esses pregadores que defendem o Miguel, que honra o Miguel, são filhos bastardos, porque eles honram mais o Miguel do que o próprio Deus, do que a palavra de Deus. Os verdadeiros profetas, eles repreendem. Deus envia seus verdadeiros profetas, seus verdadeiros servos, seus verdadeiros pastores, apóstolos, ombreiros e assim vai, para repreender o profeta Mirim. Ok? Vamos parar mais aqui. Vamos parar mais aqui. Então aqui, como você pode ver, aqui você pode ver, né? Veja aqui, o versículo 3, né? O versículo 3 de Samuel, de 1 Samuel, versículo 3, O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então, o jovem, né? Então, Samuel, ele era como Miguel, jovem, e ele servia ao sacerdote. Estava ali aprendendo, né, com o sacerdote, antes de sair pelo mundo para ministrar a palavra de Deus, tá? Veja só, Eli naqueles dias, a palavra do Senhor era muito, olha só, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então, a partir de Samuel, as visões de Deus, seja visão, seja sonho, seja profecia,
elas eram muito raras. Não acontecia direto, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Não eram frequentes, tá? Desde Samuel até o Novo Testamento, as revelações de Deus, seja em sonho, seja, né, a visão, seja a profecia, elas nunca eram mais frequentemente, ok? Então, o que você vê hoje são falsos missionários, falsas profetisas, falsas missionárias, falsos profetas, pastores, apóstolos, tendo visão toda hora, tendo profecia toda hora. Esses aí, Deus não enviou, porque Deus não manda mais. E nunca houve de Deus estar dando visão frequentemente direto, dando profecia direto, dando sonho direto. Irmão, nunca houve, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. O próprio Moisés, que era profeta, nem ele recebia visão ou sonho de Deus direto. Ele não recebia. Esperava daqui a um ano, daqui a um mês, demorava muito para Deus dar uma visão, dar uma resposta para o profeta Moisés. Vocês compreenderam? Exatamente. Então, essa prática de estar visão para lá, visão para cá, é sonho para lá, sonho para cá, profetada para lá. Deus me falou, Deus me disse, Deus me revelou toda hora. Essas são práticas das seitas, das falsas igrejas, sinagoga de Satanás, que só visa o dinheiro. Então essa prática de sonho para lá, sonho para cá, profetada para lá, visão para cá, vem da igreja Deus é Amor, do Davi Miranda. Essas práticas vêm do Davi Miranda. Toda hora tendo visão, é que foi arrebatado para o inferno, é que foi arrebatado para o céu. O Davi Miranda, direto, toda hora visão. Isso vem da prática da igreja Deus é Amor. Esses missionários e missionárias que só vivem tendo visão. E essa prática, irmão, de ficar só falando de sonho, de visão, vem desde o Velho Testamento dos falsos profetas que só falava de visão, de sonho, para enganar as pessoas. Os falsos profetas que profetizavam mentiras, falsas visão, falsas profecias, toda hora, para poder enganar o povo, para chamar a atenção do povo, para dizer que Deus fala com esse falso profeta. É momento de vocês se despertarem. Eu já mostrei o capítulo e versículo de Jeremias sobre os falsos profetas que profetizam engano, revelam mentira para as pessoas. Tá bom? Vamos aqui para mais, ó. Olha só. Então, a primeira vez o sacerdote Samuel, ele estava vestido de veste sacerdotal. Quem podia se vestir com veste sacerdotal era aquele que Deus escolhia. Como você vê aqui o próprio Deus falando, que Deus escolheu dentre os filhos de Israel, escolheu Eli e deu veste sacerdotal. Então, o Samuel, ele era sacerdote. Desde jovem, menino ainda, ele já se vestiu de veste sacerdotal, né? Era o sacerdote. Veja aqui, olha. Veja bem. Aí você vê aqui, ficou no versículo 15, né? Samuel 3, versículo 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu a porta da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão. Então, pela primeira vez, o sacerdote Samuel, ele teve a visão de Deus. Este jovem menino Samuel teve uma visão de Deus pela primeira vez.
E é exatamente aí que o dom de Samuel já estava ali, já começando como profeta do Senhor. Vamos lá. Eu vou ler aqui o finalzinho aqui, reparem. Deixa eu ver. Olha aqui. Ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu-se a porta da casa do Senhor, porém temia relatar a visão. A Eli. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não expulga, assim Deus coisa tudo. Aí vem, né? Bom, eu estou lendo aqui, irmão, estou lendo na carreira, porque a maioria conhece esse texto, né? Estou lendo na carreira aqui, para chegar na parte que eu quero, tá? Aí vem aqui o versículo 18. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe cobriu. E disse Eli, o Senhor faça o que bem lhe aprover. O versículo 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então o próprio Samuel já recebeu o dom de profeta. Passou de sacerdote para se tornar profeta do Senhor. E daí o Senhor revelou mais depois para o profeta Samuel. E a profecia do profeta Samuel sempre era alertar, né, a casa rebelde. E a profecia veio para o sacerdote Eli, que seus filhos morreriam. Vocês estão entendendo, amado? Ok? Então vamos lá. Então tá aqui a prova para vocês que que Samuel se tornou profeta do Senhor. Ok? Não acredite nesses alguns da teologia, do hebraico, do grego, esse povo que tem aí também do judaísmo, que está trazendo o original. Eles dizem que Samuel, né, não era profeta. Eu estou falando de algum que eu já vi. Esses homens estudados nos livros aí. Então não acredite nesses aí não, certo? Samuel, ele se tornou profeta do Senhor. Agora, irmão, vamos aqui para Apocalipse, que eu quero aqui falar para vocês. Ó. Vamos para Apocalipse 6, tá? Apocalipse 6. Isso aqui, o que você vai ouvir aqui, irmão, é importante, ok? Apocalipse 6, versículo 2, isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante para os falsos profetas, para os falsos pastores, e assim vai. Essas igrejas sinagoga. Isso é aviso do próprio Jesus. Vamos ler aqui, ó. Apocalipse 6, versículo 2, diz assim, ó. Deixa eu ver aqui, viu? Ou Apocalipse 20, né? Apocalipse 20, acabei errando aqui. É aqui, ó. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, diz assim, ó. Veja bem. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Até o 15, né? Pô, esse texto aqui tá errado aqui. Aquele texto tá errado, né? Acabei errando aqui, tá errado. Mas vamos voltar aqui. Acabei errando o texto, mas vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Irmão, isso aqui é caso sério para esses falsos profetas que ficam enganando o povo. Olha só. Apocalipse 2, versículo 18, né? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus,
Quem tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a bronze de polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que assim mesma se declara, profetiza. E assim vai, né? Deixa eu pegar aqui a parte mais importante aqui. Pera aí. Olha só, irmão, né? Isso é forte, tá? Isso é forte, mas eu tenho que revelar. Para que esses falsos profetas e pastores e pregadores temam ao próprio Deus. Olha só, o versículo 22, né? O versículo 22, olha. Eis que apóstolo de Gama, bem com, deixa eu ver aqui, o versículo 23, irmão, tá? O versículo 23. Olha só, irmão. Matareis os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Quem está falando aqui, irmão, é o próprio Jesus. Então, isso é forte, mas isso tem que ser dito para que esses falsos profetas temam e esses pastores, essas sinagogas temam ao próprio Deus. Então, a Bíblia diz aqui, o próprio Jesus, eu matarei seus filhos e as igrejas. Aí você veja, segundo as vossas obras. Irmão, você vê esses falsos profetas, né? As obras crescendo, a igreja crescendo, a obra se tornando maior que a primeira. E eles continuam enganando o povo. Mesmo cheia de multidão, eles continuam enganando o povo. Revelando o nome da pessoa, CPF da pessoa, esses falsos profetas. O que foi que aconteceu agora, né? Com o falso profeta aí, que é Leonardo, né? Ele perdeu o filho dele. E ainda ele usa, sei o quê, eu tive uma revelação, e aí tudo dele, qualquer coisa, teve uma revelação. Sabe, irmão? Teve uma revelação. Tudo que acontece é que eu tive uma visão, eu tive uma revelação. Irmão, o que a Bíblia diz, ela cumpre. Ela cumpre. Essas igrejas, sinagogas de falsos profetas que ficam com suas profetadas e visões, revelando o nome da pessoa, revelando mentiras para as pessoas. Deus, ele tira quem você mais ama. Ele tira o seu filho ou ele tira a sua esposa, como está acontecendo, de pastores perdendo suas esposas, quem mais ama, de falsos profetas perdendo seu filho. Mas mesmo assim, eles não se arrependem. Eles vão continuar com suas falsas profecias, com suas falsas visões. Vamos se dizer, né? Vamos se dizer que ele teve essa visão, tá? Vamos se dizer que eu não posso acreditar no mentiroso, no falso profeta, não. Mas vamos se dizer que o Leonardo, ele teve essa visão, que Deus iria tirar seu filho. Mas Deus ali, o exemplo, ele estava alertando. É uma visão que Deus está alertando ao falso profeta Leonardo, que ele ande correto na presença de Deus, que não faça obras maus. Aí, o falso profeta Leonardo não quis ouvir aquela visão. Ele recusou e continuou a querer enganar o povo e continua a enganar ao povo de Deus, a extorquir dinheiro com suas falsas profetadas. Vocês estão entendendo? O que aconteceu agora? Esse falso profeta Leonardo perdeu seu filho. Claro que ninguém se alegra com isso, não. Né? Um pai perder um filho
ou uma esposa não é brincadeira, não. A dor é forte, ok? Então a Bíblia, irmão, ela está se cumprindo o que ela fala, que Deus tiraria, né, seu filho. Então o pastor que anda com suas obras maus, o pregador que anda com suas obras más, Deus ele tira tanto o filho como a esposa, alguém que você ama. Eu fiz um vídeo falando, né? Eu fiz um vídeo falando aqui faz um tempinho, dizendo sobre isso, que Deus ele tira quem você mais ama para disciplinar por causa do mal que essa pessoa está fazendo, de estar enganando a fé das pessoas, por questão de ganância. Vocês estão entendendo? Tá bom? Então tá aqui para vocês, ó. Tá aqui, irmão. Então vocês, falsos pastores, falsos profetas e pregadores, vocês temam a esta palavra do Apocalipse de Jesus. Vocês temam. Tá certo? Em nome de Jesus, volte ao primeiro amor. Tá bom? Então, irmão, quando a Bíblia fala aqui que as suas obras se tornaram maiores que a primeira, são exatamente esses falsos profetas que estão crescendo, né? Está crescendo e ele profetizando mentira, profetada para lá, profetada para cá, é visão para lá, sonho para cá, e a obra crescendo. Jesus está reclamando com essas igrejas, que está atraindo muita multidão por questão de dinheiro, só falando de milagre, de profetadas, ok? Então, vamos aqui para outra parte, agora para a gente terminar. Vamos aqui para Lucas. Para a gente terminar aqui, você não perca o segundo vídeo, tá? O segundo vídeo é importante vocês conhecerem a verdade, ok? Vamos aqui, é Lucas 2. Lucas 2, 31, tá? Lucas 2, 31 diz assim: a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo, de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados de que dele se dizia, né? Vem aqui, Simeão o abençoou e disse: Maria, mãe do menino, Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos coração. Então você veja aqui que o próprio menino, o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, que seria destinado tanto para a ruína, né, como para a morte. Então o que você vê são homens soberbos, profetas soberbos, pastores soberbos. Sei o que Deus colocou nunca vai ser derrubado. O profeta jamais pode ser derrubado, e cococó. Irmão, essas pessoas querem ser mais do que Jesus, né? Porque o próprio Jesus, ele foi alvo de contradição. As próprias religiões contradiziam a própria palavra de Jesus. Então está aqui. Esses falsos profetas, falsos pastores, eles vão cair, como já estão caindo. Eles acham que eles acham que é um grande eu sou, que não vai cair, que não vai se arruinar. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Então, muitos falsos profetas, pastores, pregadores estão caindo à ruína. Ok? Então, veja só aqui. Lucas 1, versículo 76, né? Vamos aqui, ó. Lucas 1, o versículo 76.
76 diz assim, ó, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, tá? Porque procederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento. Então os irmãos vejam que o próprio João Batista já foi titulado por Deus como profeta do Senhor. Que este profeta, ele iria dar conhecimento da palavra de Deus para as nações. Diferente desses falsos profetas, que não dá conhecimento da Bíblia, do mistério de Deus para as pessoas. Mas eles querem ficar só dando profetadas, só revelação. Ok? Então, o verdadeiro profeta, ele está para dar conhecimento da palavra de Deus para as pessoas. Encher a mente das pessoas da sabedoria de Deus, da palavra. E não ficar de revelação toda hora, de profetadas, pelo amor de Deus. O verdadeiro profeta do Senhor, ele tem palavra. Ele vai profetizar conhecimento, a palavra de Deus, ok? Então vem aqui, amado irmão, olha só aqui, ó. Veja bem. Deixa eu ver aqui em Efésios, vamos aqui para, deixa eu ver aqui, rapidinho aqui. Então, olha só aqui, ó. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, né? Então, Jesus com 12 anos, Deus já estava enchendo seu filho de sabedoria, de conhecimento. Então, Jesus não foi ensinado por homem nenhum. Não foi ensinado por Maria, pelos seus pais, não. O próprio Deus falou no Velho Testamento, eu porei nele o meu espírito de sabedoria, de conhecimento. Então, toda a sabedoria de Jesus, conhecimento, veio direto do Pai, ok? Porque a Igreja Adventista, ela diz que Jesus aprendeu com Maria a palavra de Deus, a lei de Deus, que Jesus aprendeu com Maria. Irmão, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Que loucura é essa dessa Igreja Adventista enganar o povo, pelo amor de Deus, né? E a nossa própria irmã Maria, mãe de Jesus, ela aprendia, era com Jesus, a sabedoria de Deus, tá? Vamos lá, olha só aqui. Veja só. Lucas, né? Lucas 2, versículo 41. Aí vem, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, né? Jesus completou 12 anos. Subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando o dia das festas, e ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Aí vem aqui, né? Vamos pular aqui, você lê todinho. Vamos pular aqui para o versículo 45. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Olha só, amado, que incrível, né? Então, Jesus com 12 anos já estava ministrando, ensinando para aqueles doutores da lei, para aqueles sacerdotes. Então, Jesus, ele sentou no meio daqueles doutores, lá dentro do templo de Jerusalém. Sentou ali e estava apenas ouvindo o que eles estavam ensinando, e o próprio Jesus o interrogou. O próprio Jesus, com 12 anos, jovem, o interrogou, né, esses doutores da lei. Vamos continuar o texto. Vamos continuar o texto aqui, ó. Né? Do tempo, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.
E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Olha só, o próprio Jesus, com 12 anos jovem, já ensinando ali aos doutores da lei também. E aqueles doutores da lei, as pessoas se admiraram com a sabedoria, com a inteligência de Jesus, né? Então Jesus ensinou para aquelas pessoas ali, com 12 anos, ok? É isso aí mesmo. E todos que ouviram, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procura? Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então o próprio Jesus chama o templo de Jerusalém de casa de meu pai, casa de oração, certo? O templo é a casa de oração, casa de Deus, casa de oração. Então esses apóstatas da fé desigrejados, o templo nunca foi a casa de Deus, que cococó, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos ler Bíblia, né, irmão? Para não cair no golpe das heresias de Satanás, desses desigrejados apóstatas da fé, ok? Até o próprio Jesus ele fala que estava na casa do Pai, casa de oração, ok? Aí vem, não compreenderam, porém, a palavra que ele dissera, e desceu com ele a Nazaré, né? Então tá aqui, né? Então tá aqui. O próprio Jesus, ele ensinou também para aqueles doutores da lei. Todos se admiraram. Quando Jesus ali falou, ensinou também, todos se admiraram com a palavra de Jesus, de inteligência. Jesus realmente já estava ensinando ali, ok? Então essas pessoas que dizem que Jesus não ensinou ali com 12 anos, são pessoas que estão fora da Bíblia Sagrada. São pessoas que estão fora da Bíblia Sagrada, né? Então temos que ter cuidado, irmão, para não acreditar em heresias, em mentiras dessas pessoas. E examinar as escrituras, ok? Bom, amado irmão, então tá aqui, vou terminar o vídeo aqui, já está muito grande, né? E eu peço aos irmãos que não percam o segundo vídeo, que eu vou mostrar muitos vídeos aqui do profeta Mirim e sobre a igreja Gideão, Marco Feliciano, arrecadando muito dinheiro ali. Irmão, pelo amor de Deus, vamos se acordar em nome de Jesus, tá? Não perca o segundo vídeo, tá? Que Deus abençoe a todos e até mais. Acompanhar o segundo vídeo sobre questão do profeta Mirim e sobre Vagnão, né? Eu quero dizer para o falso pastor Vagnão que não é seu filho que passou o que está passando e passou aí. Porque você, Vagnão, não se preocupa com o filho dos outros. Porque o profeta Mirim, ele foi ameaçado. O caso do profeta Mirim se tornou sério no mundo. E não é você, Vagnão, que sofre a injustiça, porque não é com o seu filho. Porque você está preocupado com a glória do homem
Você está preocupado com a glória de Miguel e não com o perigo que ele acabou de enfrentar aí no mundo. Tá certo, Wagner? Então, vamos acompanhar aqui, direto no canal YouTube. Vamos acompanhar aqui, direto no canal YouTube, as palhaçadas do circo do profeta Mirim, da imitação dos homens, o dom dos homens que ele teve, tá bom? Acompanhe o segundo vídeo aqui abaixo, que é incrível, eu mostrando para vocês. De todas as igrejas que veio imitando o templo de Salomão do Edir Macedo, o templo caído de Salomão. Vamos aqui acompanhar. Se não der tempo eu gravar esse vídeo todo aqui, eu faço a terceira parte, tá? Porque já a mulher chega, né? A família chega. E eu gosto de fazer meus vídeos, né? Sozinho, tenho mais privacidade, ok? Então vamos aqui acompanhar. Olha só. Eu vou botar aqui. E vocês vão me acompanhar todas as palhaçadas do Miguel, né? Vocês vão me acompanhar aí. Todas as palhaçadas. Vamos lá. The King, the Power, the Best, né? Você vai saber o que é isso. Vamos lá. Todo mundo já viu esse vídeo, né? The king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Bom, como eu sou professor de inglês, eu vou ajudar você a entender o que o profeta Mirim falou. Muita gente está criticando aí nas redes sociais, dizendo que ele não está falando inglês, mas ele está sim falando inglês. Eu vou provar para vocês. Vamos para a primeira frase. Of the king, the power. Of the king, desliga o rei. The power, desliga a energia. Vocês estão entendendo, irmão? The King, the Power, the Best, desliga o rei, desliga o rei, mandando desligar o rei, tirar o rei. Isso aí não é língua estranha de Deus não, certo? Isso é palhaçada e é besteira, é falar doidice. Desliga o rei, que negócio é esse de desligar o rei? O rei é o nosso Deus, né? O nosso rei é o nosso Deus, desliga o rei, bom... Demanded the bastard. Demanded the bastard. Demanded é o passado do verbo to demand, que seria exigiu. Exigiu o bastardo. The king, the fairy, the smile. The king, the fairy. O rei, o ferry, né, que é o ferry boat, goes, acho que esse man seria madam, né, tipo de madame, então vai senhora. Então ele falou sim em inglês, eu não faço ideia do que essa frase queria dizer, mas foi em inglês. Vocês estão entendendo, irmão? Falando loucura, doidice dentro da igreja, em inglês. Aí no podcast, o que é que tem eu falar em italiano, em aramaico, arábia, em inglês? O que é que tem eu falar na igreja? Irmão, ninguém vai falar doidice em inglês sem ninguém entender nada, não. A palavra tem que ser edificada para o povo entender. Pois é. Na minha igreja, ninguém fala inglês sem ter um intérprete, não. Pois é. Ninguém fala aramaico ou em hebraico ou na língua arábia, seja lá que for língua estranha da terra. Ninguém fala na minha igreja sem ter o intérprete, não. Tem que ter o intérprete. Caso não tenha intérprete, né? Se alguém do estrangeiro, né? Estrangeiro de outras línguas chegar na minha igreja, ele tem que trazer o intérprete, ok? Ou senão ele vai falar sozinho, né? Ele vai orar a Deus ali na sua língua estranha de outro país, né? Para ele mesmo. Agora, chega uma pessoa que é do português, para estar falando inglês na igreja, para quê? Para quê? Para chamar atenção? Irmão, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, eu sou brasileiro. Aí eu vou na outra igreja e falo inglês. Para que eu vou falar inglês? Sem a pessoa entender nada, isso é palhaçada, é doidice. Essa que é uma grande verdade. Então, o apóstolo Paulo,
O apóstolo Paulo, ele estava dizendo para aquele povo de outras línguas estranhas da terra, que veio pregar na igreja, falar na igreja, isso porque tinha que se cumprir a profecia de Deus, né? Eu falarei com esse povo com línguas estranhas e com lábios gaguejantes. Era para se cumprir uma profecia. Mas o apóstolo Paulo falou para aqueles homens que tem que ter o intérprete, né? Ou senão, se ele quiser falar, que eles falem consigo mesmo e não para a igreja. Aquelas línguas estranhas que eles estavam louvando a Deus, né? Que eles falem para eles mesmos, consigo mesmo, e não para a igreja. Vocês estão entendendo? Então o apóstolo Paulo diz que tem que ter um intérprete. Se não tem intérprete, fale consigo mesmo sozinho. Não é para estar falando para a igreja em línguas estranhas da terra, inglês, aramaico, sem o povo entender, não. O povo de Deus, os remanescentes, eles têm que receber a edificação. Eles têm que entender a palavra de Deus, certo? Então, na igreja de Deus, do verdadeiro pastor, não tem essa de ninguém chegar ali, um português, falando em inglês, sem ter um intérprete, não. Ok? Essa que é a grande verdade. Vamos para mais. Então, Miguel, a igreja do Senhor não é circo não. Para você chegar a falar o que bem quer de línguas estranhas de país aí, não. Você tem que ter um intérprete para interpretar o que está falando, né? Vamos para mais, irmão. Você vai dar glória ou vai ficar olhando pra minha cara? Você vai dar glória ou vai ficar olhando pra minha cara? Tataroxi, que até minha plômia na sabatama no atar. Não é pra parar. Celebre a câmara achando é vida fácil. É vida fácil. Silvio Santos, Mamaoi. Até o Silvio Santo, o falso profeta ministro está imitando até o próprio Silvio Santo, né? Fazendo suas palhaçadas, piadas aí dentro da igreja, a comédia. Eu vou parar de pregar. Quando vocês da glória, eu volto. Quando vocês da glória... Olha só, irmão, que palhaçada. Olha só que palhaçada. Eu vou parar de pregar. Eu só vou voltar se você der glória. Irmão, a glória que o povo dá é para o Miguel e não para Deus. Então esses falsos profetas, eles querem o ibope para si, eles querem glória para si, eles querem atenção. Se não der glória, ele não prega o evangelho. Irmão, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Aí tem um vídeo que ele fala assim, né? Eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Aí a igreja diz, amém. E daqui eu até escutei. Aí ele chega e diz, não. Mais uma vez, eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Irmão, pelo amor de Deus, esses falsos profetas pregadores querem que o povo dê um glória a Deus forçado. Que grite, né? Que grite, glória a Deus! Irmão, veja que esses falsos pregadores, eles querem atenção. Que deu glória é para eles. Para que a igreja se anime com esse falso profeta. E esses glória a Deus não é para Deus, é para o falso profeta, é para o falso pastor. Vocês estão entendendo? Que palhaçada é essa, irmão? Que se não der glória, eu não vou pregar o evangelho. Que palhaçada é essa? Você veja que o profeta quer a sua atenção. Que você se anime, né, para fazer, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. As palhaçadas. Tataroxi, que até minha plômia na sabatama.
vou parar de pregar. Tetei um catica, não queria ter que perder, que se catou, querer, quer dizer que vaca, até que tem. Essa é a pregação dele. Essa é a pregação dele. É tique-tique, taco-taco e pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Essa é a pregação dele. É tique-tique, tac-tac, é detinho de pau, é tac-tac. Essa é a pregação dele. Aí o que acontece? A pessoa tem que dar glória forçado, a pulso, que é para animar o profeta e as pessoas, certo? Tem que animar o falso profeta. Aí tem que dar glória a Deus forçado, para animar o profeta, para dizer que, opa, esse é profeta de Deus. Aí a igreja tem que dar um glória a Deus animado, que é para as pessoas acharem que esse profeta, pelo amor de Deus, irmão. Você veja a meninice, a criancice, né? E as palhaçadas de circo dentro da igreja. Chega de tic-tac, pelo amor de Deus. Chega de tic-tac. Vamos acompanhando mais aqui. E como você vê no vídeo aqui abaixo, o primeiro vídeo, o próprio Edir Macedo, falso profeta, bispo, que você tem que chamar a atenção das pessoas. Tem que dar glória a pulso, tem que dar glória do jeito que ele quer, o falso profeta, para animar ele, para deixar ele glorioso, pelo amor de Deus. Vamos para mais. Por isso que o povo fica indignado aí. Vamos para, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver isso aqui. Essa teologia da prosperidade é mentirosa. A teologia da prosperidade, ela é bíblica. Deixa eu coisar aqui. Vocês vão acompanhando aí, viu? As palhaçadas. Pronto aqui. Esse daqui, ó. Olha só, mais outro Silvio Santos aqui. Vou lhe mostrar mais um Silvio Santos aqui, ó. Um falso profeta. Imitador do Davi Miranda. Ó, veja aí. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Xabana, sou é Deus que te livra de um terrão. É tudo imitação. Sai tudo imitando os homens, né? Os pregadores helicópteros, né? Os pregadores helicópteros. Tudo sai imitando uns aos outros. Miguel sai imitando esses homens, falsos profetas. Espera aí. Tô te livrando de um derrame. É manava. Ia travar você. E as pregações é as mesmas. As pregações desses falsos profetas e pregadores é a mesma. Tô te livrando de um câncer. Tô te livrando de uma macumba. Tô te livrando de uma doença não sei o quê. Sai tudo imitando esses falsos profetas e pregadores. Né? A imitação do profeta Mirim, que se inspirou nesses falsos profetas e pregadores. Estou te dando vitória. Fecha os olhos. Toca nele, Jesus. Olha Deus livrando ele do derrame. Olha Deus livrando ele do derrame. Diga a glória a Deus. Olha a revelação de Deus. Vocês estão entendendo? É como o falso profeta Edir Macedo, do tempo de Salomão corrompido, da idolatria, falou que o pastor ele tem que dar cambalhota, ele tem que gritar, ele tem que brigar com o demônio. Esse daqui só vive brigando com o demônio, entrevistando o demônio toda hora. É só brigando com o demônio, vendo anjo. São igrejas, sinagogas, que faz do povo comércio, faz do povo um teatro, um circo, fazendo circo dentro da igreja, para chamar a atenção das pessoas. Vocês estão entendendo?
Os discípulos do Edir Macedo são várias igrejas. Vamos para mais. Vamos para isso aqui. Ele morreu, mas me veio a imagem dele, o Silvio Santos. Por que eu tô vendo ele na... Vocês estão vendo aí, irmão? Os imitadores de Silvio Santos, Hericóptero, Pastor Roda Pinhão, tá aqui, ó. O circo, a palhaçada, tá aqui, ó. Eu sonhei com o Silvio Santos, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por que eu me veio a imagem do Silvio? Aqui, ó. Deus tocando na sua fala, tá te dando sabedoria. Eu sou locutor profissional e eu já ganhei muito dinheiro com o Silvio Santos. Você é locutor profissional? Como é que é? Você ganhou dinheiro com o quê? Já me chamaram muito pra ganhar dinheiro fazendo a voz do Silvio Santos. Meu Deus do céu, Brasil! Ele faz a voz do Silvio Santos, apóstolo. Olha a revelação de Deus! Olá, Brasil, boa noite, pessoal. Boa noite, Vitório. Glória a Deus, aí, oi!